Bom, companheiras e companheiros, nós combinamos, eu e o senador Pimentel, para traduzir para vocês um pouco do que a direção do PT, o nosso governo, aquilo que nós esperamos e pretendemos desenvolver em 2016. O ano fundamental para o nosso projeto, o ano decisivo em função daquilo que nós fizemos em 2015, e eu começaria dizendo que não é surpresa para mim, mas um partido que reúne, hoje aqui em Fortaleza, mais de 100 cidades, e com a qualidade dos dirigentes municipais e estaduais aqui presentes, esse partido jamais será derrotado nas eleições de 2016. Segundo, dizer para o presidente de Assis que nós estamos começando cedo. Na reunião da Executiva Nacional de terça-feira, em Brasília, que nós estávamos presentes, a Executiva Nacional perguntou por que o PT do Ceará está tão apressado em realizar sua conferência eleitoral. E a gente falou lá, é porque nós temos que nos organizar rapidamente para vencermos as eleições no estado do Ceará em novembro desse ano. E essa é a significância desta conferência eleitoral. Dirigentes municipais, deputados, deputadas, dirigentes estaduais, todos nós, com um objetivo fundamental no ano eleitoral como esse, traçar a nossa estratégia em cima daquilo que eu considero que é fundamental para a nossa vitória. Em primeiro lugar, dizer que nós terminamos 2015 bem melhor do que imaginávamos. E essa construção, nós devemos muito, nós que somos do PT, o papel que teve os movimentos sociais na derrota que nós impusemos para evitar que o Congresso tivesse qualquer votação para afastar a presidenta Dilma. A ação dos movimentos sociais em 2015, com a ação das bancadas do PT e do PT nacionalmente aqui no estado do Ceará, foi fundamental para derrotar a tese do impeachment. Não, eu pedi para a imprensa sair, não, pode tocar aí, é bom que a imprensa... Pode deixar o pessoal da imprensa aqui acompanhar nossas falas, eu não tenho problema nenhum, não. Até porque hoje em dia não se fala mais em... Falou aqui, está nas redes sociais. E é bom que esteja mesmo, até para a gente defender o nosso projeto publicamente, porque é tão grande a disputa que não tem problema a gente falar para a imprensa aqui acompanhar, não. Então, a gente coloca que a primeira questão em 2015 é que nós saímos melhor. E essa ação que nós fizemos, ela precisa ser sinalizada para 2016. Quais são as questões que eu considero que são essenciais para 2016 dentro da nossa unidade partidária? Primeira delas, vencer a pauta do impeachment, derrotar os golpistas fora e dentro do Congresso Nacional. Vamos ter que vencer essa página. No máximo até março, o Congresso volta terça-feira. Nós temos que talar a base aliada, e nós do PT, no sentido de conquistar votos e mobilização social com os movimentos sociais aqui, para definitivamente enterrar esse morto-vivo do impeachment que foi aberto pelo presidente Eduardo Cunha. Na mesma linha, temos que enfrentar o presidente da Câmara. Não tem jeito. Ou ele vive, ou nós. Então, é uma disputa de grandes proporções lá no Congresso Nacional. E, evidentemente, continuar e terminar votando aquelas medidas que são fundamentais para a retomada do crescimento da economia brasileira. Vencer essa pauta lá dentro é fundamental para construir as condições de governabilidade num país, para o PT vencer as eleições. É claro que a nossa agenda não pode ser só a eleição, mas a eleição é um dos objetivos estratégicos nossos em fazermos a disputa de grandes proporções em cada cidade, em cada capital e em cada região polo. A eleição é decisiva para nós, mas não é só. Nós temos que construir uma agenda econômica que sinalize
a retomada do crescimento da economia brasileira. E é por isso que o governo tomou medidas anteontem no Conselhão, e isso é muito importante. Essas medidas precisam estar em sintonia com o que pensam os movimentos sociais, porque sem os movimentos sociais, nós não teríamos sobrevivido em 2015. Foi uma disputa muito acirrada. É como eu digo, foi o ano do fim do mundo, porque a gente imaginava que nós não sobreviveríamos em 2015. Nós que estamos lá, nós que somos líderes, tanto eu como o Pimentel, tem hora que o tempo fecha, é preciso muita coragem, muita determinação e muito espírito de unidade para vencer os golpistas e essa direita que tem o único objetivo, tentar interditar o nosso projeto iniciado em 2003. Por que essa perseguição toda contra o Lula? Porque eles sabem. A Dilma fica até 31 de dezembro de 2018. E eles sabem que o Lula pode voltar em 2018. Para essa elite, o PT não pode mais governar o Brasil. E nós temos que dizer, nós temos que nos organizar e dizer, vamos sim continuar governando o Brasil e fazendo as mudanças que são necessárias para o Brasil crescer e recuperar totalmente a nossa soberania e consolidar a democracia. Para nós do PT, portanto, tem uma questão que é fundamental, que é a segunda parte da minha fala, que é a nossa unidade interna. Nunca foi tão necessária a nossa ação conjunta aqui no Ceará e no Brasil. Não pode ter questão menor presidindo o interesse maior do PT. É por isso que eu digo, primeira tarefa nossa, meu caro presidente da CUT, Will, é nos mobilizarmos para no dia 16 de março, nós derrotarmos os golpistas, irmos para a rua e dizer, nós não aceitamos o afastamento da presidenta Dilma. O Congresso tem que encerrar isso e construir o caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento. A mobilização do dia 16 ela é fundamental para o nosso partido. A aliança com os movimentos sociais precisa ser cada vez mais consolidada aqui no Ceará e no Brasil, através da Frente Brasil Popular. Construir ao lado disso as condições para o PT enfrentar a disputa eleitoral em condições que nos permita a vitória. Eu não concordo, nem acho que o PT está fadado ao insucesso eleitoral. Tem gente que diz, eu não vou ser candidato pelo PT, eu posso até não ser porque o PT está desgastado. Nós temos que enfrentar isso na disputa e fazer com que a segunda questão que eu considero que é fundamental. Nunca foi tão necessário o PT ter candidato para o maior número de cidades do Ceará e do Brasil. Com que objetivo? Para defender o nosso projeto, defender o nosso legado. Não pode ter candidato do PT que fica lá com medo de usar o vermelho. Tem que usar mesmo e enfrentar essa direita. É por isso que eu digo aqui, no Nordeste brasileiro e no Ceará, o PT aqui tem umas 70 candidaturas espalhadas, 70, 80 candidaturas espalhadas pelo interior. E é muito importante essas candidaturas. E principalmente nas cidades polos, fazer com que o PT se unifique, porque senão eles vão nos engolir, eles querem nos derrotar. Aqui no Ceará, por exemplo, tem várias forças disputando a hegemonia política aqui no estado do Ceará. E uma delas somos nós. Nós temos que discutir, e eu aproveito para justificar a ausência do nosso governador Camilo Santana, que hoje é aniversário da sua esposa, ele teve que fazer uma viagem com a família, mas me mandou um abraço dele e dizer que está conosco nessa disputa eleitoral aqui no estado do Ceará. Ele mandou uma mensagem para justificar a ausência dele aqui neste fórum, fundamental para nós aqui no Ceará. Vamos estar juntos para quê? É claro que a gente precisa compreender que nós temos um governo de coalizão no estado do Ceará. Mas a coalizão jamais pode sacrificar os interesses do PT. É por isso que a gente tem que ter muita unidade interna. Meus companheiros deputados, senador Pimentel, nós temos que trabalhar muito para evitar qualquer disputa entre nós, porque cada companheiro que for candidato tem que merecer a nossa atenção especial, porque eu sei o quanto será importante se nós terminarmos a disputa eleitoral com 40, 50 prefeitos eleitos aqui no estado do Ceará. Essa nossa unidade, portanto, é fundamental. Inclusive em Fortaleza. Tem divergência aqui em Fortaleza? Tem. Nós sabemos que tem e vamos tratar isso, né, mano, com a maior tranquilidade com o governador. Mas um partido como o nosso, assim como é legítimo o PDT, o PSD ter candidatura em várias outras cidades,
como Itapipoca e outros cantos, também é legítimo o PT de Fortaleza também querer ter candidatura aqui em Fortaleza. Eu estou dizendo isso, não é para afrontar, eventualmente, algumas opiniões divergentes. Nós temos que respeitar, porque nós somos um partido democrático. Mas, nesse momento, eu tenho discutido isso todo dia com o nosso governador. Nós temos que segurar a bandeira do PT. Sabe por quê? Porque ninguém quer ver o PT crescendo nessas eleições. Ninguém quer ver o PT elegendo, dobrando o seu número de prefeitos. Ninguém quer ver o PT elegendo vereador em todo o canto desse estado. E é por isso que a gente tem que estar muito unido, os dois presidentes, discutir com toda a nossa bancada, federal e estadual. Nós temos que discutir com o governador, respeitando as opiniões, mas procurando construir a nossa unidade em cada cidade. Por que é fundamental a gente ter candidatura própria em Juazeiro do Norte? Porque é cidade polo, no Crajubá, Juazeiro, Crato e Barbalha. Nós estamos no momento, companheiro de Assis, companheiro Elmano, nós não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Está em jogo, não é uma conjuntura normal como outras eleições, não. É uma eleição diferente. Estão querendo derrotar o nosso partido, o nosso projeto. E, portanto, os nossos aliados precisam entender que nós precisamos de palanca. Quem é que vai defender a nossa história? Quem é que vai defender e se contrapor o que essa direita está fazendo contra o presidente Lula? Todo dia inventa uma coisa e nós vamos ficar calados? Não, está em jogo 36 anos de construção desse partido no Brasil e aqui no Ceará. Não vale os nossos mandatos sem essa construção. Eu estou dizendo isso porque eu sei o que nós enfrentamos lá no Congresso Nacional, uma direita que se organiza todo dia, uma mídia nacional que se organiza todo dia para criminalizar o PT. E essa militância não pode permitir em cada Câmara, em cada cidade. Nós temos que fazer a disputa, companheiro de Assis. E você, com o Elmano, estão se entendendo bem? Nós temos que fazer a disputa e dizer para os nossos aliados, compreendam. Querem criminalizar o PT, e a derrota do PT é uma derrota para a democracia, porque não tem democracia brasileira sem o PT, sem a história, sem o legado do PT. É por isso que eu defendo, companheiras e companheiras. Primeiro, a grande construção é a nossa unidade. Onde tiver evitar briga interna, onde tiver divergência numa cidade, vamos sentar, vamos discutir, como nós estamos fazendo desde ontem aqui. Nós temos responsabilidade aqui no Ceará, muitas, inclusive com o nosso governador. O Camilo não seria eleito governador sem essa militância. Todo mundo deu a vida para eleger o nosso governador, o primeiro governador do PT aqui no Ceará. E nós vamos estar com ele em cada cidade. Ele tem demonstrado isso. Foi para Itapipoca, foi para Cruz, foi para Ocara, foi para Barreira, foi para várias cidades, foi para Icapuí, vai para Senador Pompeu. Porque tem disputa sim. São 4 forças que disputam a hegemonia política no estado do Ceará. O PDT do Cid e do Ciro, o PSD do Domingos Filho, o Eunício Contarcio e nós do PT. É claro que a nossa unidade é fundamental. Nós temos discutido isso com o governador. Não é para brigar com ninguém. É disputa política. Não tem disputa política sem hegemonia. Não tem hegemonia sem construção política. É por isso que essas eleições para nós elas são decisivas. Primeiro, lançar candidato no maior número de cidades possíveis. Eu trabalho dia e noite por isso. Disputar nas cidades polo. Juazeiro, Quixadá. O Hilário já está se encaminhando para vencer a eleição em Quixadá. Então tem que estar todo mundo com o Hilário em Quixadá, porque retomar aquela prefeitura é estratégica para nós. O Santana em Juazeiro, o Celso em Canindé, o Dagmauro em Itapipoca. Estou citando algumas cidades polo, mas tem senador, tem Forquilha, tem tantas outras. Eu não acho que nós estamos mal nas eleições. E Fortaleza, é claro, companheiro, nós estamos discutindo. E vamos discutir, nós não podemos contrariar a base do PT. 1 minuto. É legítima a posição de Fortaleza de querer ter candidatura própria. Por que é legítima? Por que é legítima? Ora, não é legítima a posição do PDT ter candidatura própria em Itapipoca, companheiro de Assis? Contra o nosso candidato do PT lá? É legítima. Por que não é legítima também o PT ter candidatura própria em Fortaleza aqui? Claro que é uma legitimidade que está sendo construída, e é por isso que a gente tem que ter muita determinação, firmeza, para poder a gente, companheiros deputados,
consolidar a nossa unidade. Tem Caucaia, se o Zé aí topar ser candidato em Caucaia, Zé aí, estou contigo até debaixo d'água para vencer a eleição em Caucaia com a candidatura do PT. E assim, olhe, por que o pessoal, eu vou concluir, olha o mapa eleitoral do Estado. Veja bem, o pessoal chega e diz, doutor Santana foi prefeito de Juazeiro, teve muitos erros. Ora, pessoal, nesse momento, o que está em jogo é outra coisa. Não são os indivíduos, não são as pessoas. O que está em jogo é essa estrela. É uma história que nós construímos. E essa história precisa ser respeitada por essa direita e pelos nossos aliados. É por isso que eu estou convencido. Nós vamos ter um bom resultado eleitoral no Ceará. E quero te elogiar, de Assis, pela tua determinação. Está aqui o partido aqui dentro reunido com todas as forças políticas. É essa unidade que vai garantir a vitória do PT e a vitória do nosso candidato em cada cidade. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado.